um livro que eu diria excessivo de afeto. Ele, aliás, em rigor, é excessivo em tudo. Ele é excessivo em tudo. Não sei se tem a noção exata, mas é. E o livro, portanto, é um retrato desse excesso. Ele é excessivo no amor à vida, ele é excessivo na determinação, ele é excessivo na sua capacidade de luta pessoal, como se viu no que respeitante à sua saúde. Ele é excessivo, no bom sentido, na capacidade de abrangência familiar, em relação à avó, em relação à mãe, em relação à mulher, em relação ao filho, em relação a toda a família. Ele é excessivo no afeto em relação aos amigos. Ele é excessivo na sua inquietude, na sua imaginação, na sua criatividade, no seu voluntarismo, até é excessivo no seu benfiquismo. De facto, às vezes é mesmo o último moicano, quando as causas parecem perdidas, a continuar agarrado a essas causas por uma questão de frenesim benfiquista. Bom, mas é sobretudo excessivo no seu afeto. Isso explica porque é que ele não envelhece. Nós encontramos-lo, uns de semana a semana, outros mês a mês, outros de 6 em 6 meses, outros de ano a ano, e quando o encontramos ele está cada vez mais novo. Estava novo na altura da sua festa dita de despedida, estava mais novo quando saiu o DVD, consegue estar mais novo quando publica a sua autobiografia. E o livro é isto, é o retrato do seu elan vital. E além de ser excessivo no seu afeto, é caótico na expressão do seu afeto. Portanto, este livro é caótico na narrativa dos seus afetos. Caótico no bom sentido. Há uma linha a que se chega, mas a linha não é uma linha racional, é uma linha afetiva. E por isso encontramos o salto das referências aos amigos para a referência aos monumentos, da referência aos monumentos para a referência aos jantares, dos jantares aos concertos, dos concertos para os livros, dos livros para os lugares que visitou, para as memórias, para os grandes momentos da sua vida. Eu li e reli, como se faz com uma tese que é preciso arguir, uma tese académica, mas qual é a lógica? Depois percebi, a lógica é a lógica do seu afeto. Em cada momento ele vai pegando e construindo um fio condutor. Esse fio condutor relaciona aquelas pessoas e aqueles lugares e aqueles acontecimentos de acordo com o modo como o tocaram, como o influenciaram, como o marcaram, e que nós não percebemos, só percebemos depois de termos completado a leitura da obra. Bom, e depois é o retrato da rádio e de Portugal dos anos, sobretudo dos anos 60 até à primeira década deste século. Até 2003, mas no fundo praticamente até ao presente. E estes microfones que aqui estão são um retrato do percurso deste homem, ou melhor, são um retrato de uma pequena parte do percurso deste homem. Desde a Rádio Ribatejo, a Rádio Graça, a Emissão Nacional, a Rádio Renascença, a RTP, a RDP. Não está cá tudo, mas está cá muito. E aqui chegamos ao essencial da obra, ao essencial do livro. E o essencial do livro é, além de nós entrarmos no seu afeto, de nos fazer participar no seu afeto, contando-nos a sua vida, é nós podermos também redescobrir a pessoa que nos transmite o seu afeto e redescobrimos o muito que gostamos dele há muito tempo. E nesse sentido, para os mais velhinhos, nos quais já me conto, é um percurso evocativo muito rico. Muito rico. Porquê? Porque me sinto regressado com toda a consideração pelo percurso do António Sala na televisão. Pelo seu percurso no espetáculo, pelo seu percurso na escrita, pelo seu percurso cá dentro e lá fora, pelo seu percurso multifacetado, eu sinto-me regressado ao despertar. Sinto-me regressado ao despertar, confesso que não acompanhava tão de perto na Rádio Ribatejo, culpa minha, mas que diabo, as minhas costelas são essencialmente minhotas e portanto não se esperaria que eu estivesse tão atento ao Ribatejo assim. Bom, Rádio Graça,
devia estar mais atento, mas não estava. E sinto-me regressado àquele país no qual o despertar foi um grande sucesso. E aqui permitam, brevemente, que eu vos diga como é que eu vejo a evolução do país ao longo das últimas décadas. O país, a seguir à Revolução, estava claramente dividido entre direita e esquerda, que era quase o mesmo dizer norte e sul, direita dominando essencialmente o norte acima de Rio Maior e esquerda para baixo de Rio Maior. Depois transitou para a grande clivagem entre a grande Lisboa e o resto, e agora, infelizmente, temos outra clivagem, que é o país dos mais novos e o país dos mais velhos. O país dos mais velhos, que realmente, de facto, está a distanciar progressivamente o país dos mais novos, no acesso à internet, nos meios de comunicação social influentes, nas relações internacionais, etc. Ora bom, o país no qual o despertar teve sucesso foi o país saído da Revolução. Já tinha cicatrizado algumas das clivagens da Revolução, mas era um país muito marcado por esses 4 desafios que, a ritmo estonteante, nós defrontámos, e há que dizer, de uma forma geral, com um razoável sucesso, que foram o da descolonização, o da criação da democracia, o da integração na Europa e o do começo da descoberta de uma nova economia. Bom, nesse país havia uma clivagem direita-esquerda muito marcada. E havia uma clivagem norte-sul muito marcada. E havia uma necessidade de homogeneização social e cultural. E há que reconhecer que havia uma instituição que desempenhava pela sua presença em todo o país um papel homogeneizador importante, que era a Igreja Católica. E, no quadro da Igreja Católica, a Rádio Renascença. A Rádio Renascença tinha um papel e uma cobertura muito importante num país muito dividido. E há um casamento feliz entre a Rádio Renascença, e temos aqui na nossa frente o procurador da noiva, o engenheiro Magalhães Crespo, que realmente teve um protagonismo fundamental nessa convergência, nesse casamento, e o António Sala, que depois teve também a felicidade de poder, todas as manhãs, dialogar com uma jovem, alegre, bem disposta, jovial e inesquecível Olga. Bom, e daqui resultou o quê? No momento em que a televisão estava num período de transição, em que a rádio já não era a rádio dos anos de ouro de outra geração, anterior à televisão, e de que muitos tinham passado para a televisão. Ainda não era a rádio informativa de meados dos anos 90, que surgiria em força a partir de meados dos anos 90. Nesse intervalo, que corresponde a mais ou menos uma década, surge, no meio de outras grandes figuras, eu vejo aqui várias espalhadas pela sala e que cumprimento afetuosamente. Bom, o que é facto é que surge uma oportunidade que o António Sala e a Olga Cardoso pegam bem, mas o António Sala, nomeadamente, pega nisso com a sua alegria, com o otimismo, com a imaginação, com um estilo popular, mas um popular adequado àquele país, que era diferente do estilo popular da rádio dos anos 40, 50 ou mesmo 60. Com o seu afeto, a sua empatia, com a ideia de a rádio poder também ela própria proporcionar contacto pessoal. E isso, em termos de massas, era novo naquele contexto nacional. A ideia dos programas ao vivo e de concitar às centenas ou aos milhares
o aparecimento de ouvintes, isso viria a ser depois tipicamente televisivo, mas de ouvintes para manifestações de massas de uma rádio. As mais variadas, nos sítios mais inesperados, inclusive em touradas. E ao mesmo tempo, com uma naturalidade, uma transversalidade e com um objetivo que era unir pessoas. Num país dividido, unir pessoas. Unir as pontas que estavam soltas. Não dividir nem acicatar divisões. E ao fazer isto, o Despertar cumpriu uma missão sociopolítica fundamental. Eu percebo, por exemplo, que é que o professor Cavaco Silva tem uma grande consideração para o António Salles. Porque ele foi um dos beneficiários objetivos do Despertar. Foi um dos beneficiários, o cavaquismo foi um beneficiário objetivo do Despertar, não que o Despertar fosse para apoiar um governo ou um regime. Mas na medida em que houve uma homogeneização e uma pacificação de que o Despertar foi protagonista, isso significou o quê? Que era um programa que era para o Norte e para o Sul. Com uma pessoa no Sul e outra no Norte. Mas fazendo a ponte entre o Norte e o Sul. Interclassista. Para todas as idades. Para a direita e para a esquerda. Temos de admitir honestamente que um bocadinho mais para a direita do que para a esquerda. Mas, como se esperaria na Rádio Renascença. Mas em qualquer caso, de uma forma que não era ostensiva e que se queria ecuménica e aberta. Que dava entretenimento e boa disposição. Que mobilizava o que era importante naquele momento da vida nacional. E nessa medida, o António Sala depois aqui conta episódios muito mais ricos do que isto, das viagens, dos contactos pessoais, da experiência pessoal e familiar, da televisão, dos livros, da música, continuo apaixonado pela música. Bom, mas se eu quisesse escolher, e na vida de todos nós, há momentos melhores e piores. E há um grande momento. E esse grande momento às vezes pode ser muito curto. Eu costumo dizer, em relação a uma figura que me é muito querida, ao meu pai, que fez N coisas na sua carreira pública, e o melhor momento coincidiu com o Governo-Geral de Moçambique, que durou 1 ano e meio. Portanto, numa vida pública de décadas, de longe o melhor que fez foi 1 ano e meio. Ora bom, aqui o António Sala, de longe o melhor que fez foi o Despertar. E é notável que tenha durado uma década. Notável. Porque na parte final, já a concorrência era complicada, porque já surgiu uma nova onda de rádio. Um outro tipo de rádio. E, portanto, nesse sentido, aliás, a multiplicação das rádios, e com isso outras iniciativas e outro tipo de programação. Foi, eu penso, e no livro percebe-se isso, foi de facto o grande momento. Ora bom, um longo momento, foi um grande período. E agora, eu acabei de ler o livro, e disse, bom, está visto, que daqui por 5, 10 anos lá estamos a apresentar, eu já, mas alguém muito mais jovem, muito mais dinâmico, muito melhor comunicador, a apresentar as memórias do António Sala naquilo que ele vai fazer nos próximos 5 e 10 anos. Porque uma coisa é clara, as despedidas dele são sempre provisórias. Sempre provisórias. O homem está farto de se despedir. E quando regressa, como eu disse, vem melhor do que da vez última em que se despediu. E eu comecei a pensar para comigo mesmo, e há tanta coisa que ele já está a fazer, mas que ele ainda pode fazer. Por exemplo, faz falta uma história da rádio em Portugal. Não sei se ele tem paciência para isso, porque já conta aqui muitos episódios, mas era interessante que ele pegasse nessa ideia. Já não digo a história da Rádio Renascença, em particular. Mas tem tanta coisa a fazer e a descobrir e a contar-nos cá dentro e lá fora, porque não para um minuto. Mandava-me mensagens de todo o mundo. De todo o mundo. Eu dizia, onde é que ele estará agora? Estou na Europa, não, estou na América, não, estou no Brasil. Um ritmo verdadeiramente extenuante. Portanto, estas são as memórias da vida e da rádio dos afetos. Memórias provisórias, versão até
algures entre 2013 e 2011. Cuidadosamente ainda há coisas mais recentes que não vêm aqui. Podem vir no próximo livro, a oficina do livro prepara-se para isso. Agora, a razão, e termino com isto, a razão porque eu aqui estou, não é apenas nem sobretudo o livro. Nem sequer é apenas nem sobretudo a pessoa do António Sala, que já bastante. É uma questão de gratidão. Eu estou aqui para agradecer as manhãs sem conto em que acordei e comecei a minha vida a ouvir o despertar. E em que fiquei a dever ao despertar o acreditar mais na vida, o achar que a vida era mais bela do que eu tinha pensado no dia anterior, a acreditar no meu país. E neste momento em que tanto precisamos de acreditar na vida e acreditar em Portugal, muito obrigado António Sala, porque não foi uma vez, não foram duas vezes, foram dezenas, centenas, porventura milhares de vezes, em que eu, como muitos portugueses, ouvimos a mensagem e acreditámos mais na vida em Portugal por sua culpa. Muito obrigado. Se eu fosse um habitante de Marte ou de qualquer outro planeta e entrasse aqui de repente e não soubesse o que é que se passava e tivesse ouvido esta brilhante apresentação do meu querido amigo professor Marcelo Rebelo de Sousa e não conhecesse nada nem ninguém, eu teria pensado, o tipo de quem ele está a falar deve ser um tipo muito interessante. Mas como sou de cá e me conheço, dou aqui uma grande fronteira à amizade e à bondade que existe nas palavras do meu querido amigo e distinto professor. Para já, e se me permitem, muito obrigado a todos pela presença aqui. Muito obrigado aos meus amigos. Isto foi uma tarde, um final de tarde para mim muito emotivo. Estou como se tivesse passado por cima de mim um Boeing 747. Sinto-me fisicamente... tantas foram as emoções que eu vivi naquele hall, naquela entrada onde cruzei, onde abracei, beijei e efusivamente cumprimentei, não todos ainda, e peço desculpa aos que não fiz, mas muitas e muitas pessoas e muitos amigos. Algumas pessoas estão aqui e eu não as via há décadas. Há décadas. Isso é muito forte, é uma coisa muito emocionante. Estão aqui amigos meus que vieram de longe, vieram e vão regressar, fazem assim tipo 600 quilómetros num pedaço de tarde, no primeiro dia da semana, para vir estar comigo, para me dar um abraço, para dizer que gostam de mim. Meus amigos, muito obrigado do fundo do coração. Uma palavra também para a minha editora, na pessoa da editora, a doutora Maria João Lourenço. Quero agradecer à editora o facto de ter acreditado em mim, de ter acreditado que esta história de um homem poderia ser interessante e poderia, acima de tudo, deixar testemunho de uma forma de trabalhar, de uma forma de estar na vida e de, fundamentalmente, uma forma de fazer rádio que eu acho que não deve cair no esquecimento e deve ficar marcada de uma forma indelével. Porque em televisão as imagens ficam, na página escrita ela fica também perpetuada, porque na arte, seja através da escultura, seja através da pintura, as coisas ficam. Na rádio hoje já se preservam mais, mas o nosso trabalho é o som, e o som normalmente perde-se no éter. É bom que deixemos escritas as nossas experiências. É bom que saibamos deixar testemunho àqueles que vêm a seguir, porque sem história passada e sem alicerces não se constrói nenhuma casa de futuro, por diferente que ela seja, e será sempre diferente, e todos queremos que seja sempre melhor. No início dos anos 70, porquê a escolha do Ritz e porquê estarmos aqui no Salão Nobre? Por uma razão muito simples. Isto foi em 1973, veio atuar a Portugal
um gênio da poesia e da música do mundo, Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes atuou neste mesmo hotel e trazia com ele uma cantora brasileira fantástica chamada Maria Creuza, que eu só mais tarde percebi que ela cantava muito bem, porque acima de tudo achei que ela era muito bonita e tinha umas pernas deliciosas. E trazia um instrumentista chamado Toquinho, que toca, aliás, violão de uma maneira perfeitamente sublime. E eu era um jovem repórter e vinha fazer, a minha função era fazer no final uma entrevista com Vinícius de Moraes. Eu estava completamente nas nuvens, entrevistar o Vinícius. E então vim, assisti ao concerto, estava tudo combinado e no final, Vinícius, diga-se, em bom da verdade, durante o espetáculo terá bebido à vontade meia garrafa de whisky e quando acabou, depois na entrevista que me deu de cerca de 15 minutos, bebeu o resto da metade que lá estava, mas sem qualquer tipo de perturbação na sua eloquência, no seu saber, na sua genialidade. Vinícius de Moraes deu uma entrevista e começou a entrevista dizendo assim: moço, só 15 minutos. E eu disse, com certeza. E então começámos, por acaso não foram 15, foram 20. Mas quando chegou ao fim, ele deu uma entrevista fantástica, daquele seu tom de poeta, com frases, com uma prosa que toda ela era poesia, uma coisa extraordinária. E eu saí daqui radiante, saí louco de felicidade e disse, fiz a minha primeira grande entrevista de vida. E nunca me esqueço que fui para o carro, levei o gravador, que era uma UAR, é assim uma espécie de Nagra dos pobres, e quando cheguei ao carro, a primeira coisa que eu fiz foi retroceder a bobina e ouvir. E não tinha gravado nada. Nada. Portanto, vocês veem logo aqui que eu tenho um princípio de vida que adivinha um sucesso espantoso. Eu fiquei aterrado com aquilo, lembro-me que reagi emotivamente, peguei de novo no gravador, entrei, voltei e pedi, não sei que voltas é que eu dei, para conseguir chegar de novo ao Vinícius, e ele estava no quarto dele, depois de muitas tentativas e muita simpatia de alguns funcionários, lá me deixaram bater à porta do quarto. E ele, quando me viu, ficou com aquela cara quem diz, outra vez este. E eu não tive coragem de lhe dizer que não tinha gravado. E então disse, vai-me desculpar, mas é assim, há mais 4 perguntas que eu lhe quero fazer. E ele estava, nunca me esqueço, de robe aberto e de um toalhão e deveria querer ir para a casa de banho, ou tomar banho, ou vinha de banho, qualquer coisa assim de estilo. E ele disse, entra. E sentei-me na beira da cama com ele. Isto é uma história espetacular. Eu estive na cama com o Vinícius de Moraes. E Vinícius olhou para mim e disse, então moço, vamos. E eu pus aquilo a gravar, vi bem o volume. E quando vi o ponteiro a abanar perante a minha tosse e mexeu, eu disse, não há dúvida, agora está a gravar. E fiz-lhe a pergunta das 4. E ele olhou para mim no fim da pergunta, fez um silêncio e disse assim, essa eu já respondi há bocado. E eu disparei a segunda pergunta e ele, com um ar muito impaciente, disse, moço, conta a verdade. Vejam a sabedoria, a idade, a velhice traz uma sabedoria extraordinária. E eu disse, não gravou. E eu, pela cara dele, pensei, o tipo das duas uma, ou vai-me atirar pela janela fora, ou vai-me estrangular com a toalha, ou vai ter pena de mim. E ele teve pena. E a entrevista com ele a seguir demorou 35 minutos. E ele voltou a falar de uma forma eloquente e ainda mais brilhante, se possível, do que tinha dito no princípio. E quando terminei, ele diz assim, moço, você sabe porque é que eu voltei a falar com você? Porque você conseguiu chegar aqui e eu tinha dito que aqui não entrava nem miúda pelada. Portanto, você vai longe porque sabe dar as voltas. E aquilo para mim foi muito interessante. Eu achei que tinha sido uma vitória. Tinha sido qualquer coisa de extraordinário. Portanto, eu lembro-me deste hotel, por primeira entrevista falhada que não gravou, segundo, uma ida para a cama
Também vários estiveram na cama com o Alexandre Lencastre e ninguém se deitou. Esse é o lema do programa. E finalmente, porque consegui a tal entrevista. E eu achei que este local, para mim, era um local emblemático também por isso, e daí a sugestão para que pudesse ser aqui, porque é um local onde eu tenho uma história muito engraçada do início de carreira. E mal sonhava eu, portanto, 40 anos, ou quase 45 anos depois, eu pudesse estar neste cenário para lançamento deste meu livro. Eu tentei pautar a minha vida pessoal e profissional em valores firmes, como a dedicação, a seriedade, o risco, o trabalho, o esforço, deveres, direitos também, e acima de tudo muitos afetos, como disse. Este livro é, acima de tudo, como eu disse, um deixar escrito de experiências que eu espero que possam servir a alguns jovens no futuro. Quero aqui agradecer a todos aqueles que me ajudaram a lutar por estes valores. E não poderia esquecer, nesse aspecto, a minha mãe. Este livro é também um livro que terá, de certeza, muitas imprecisões e alguns erros. 2 ou 3 pessoas, minhas amigas, já o leram e algumas viveram as mesmas situações que eu, viveram-nas comigo. E disseram, aquilo que você diz eu não me lembro bem, era mesmo assim, está contado assim. Vocês não se esqueçam de uma coisa, este livro são as minhas memórias. É assim que eu me lembro das coisas. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante por isto. Não há 2 olhares iguais sobre as mesmas perspectivas. A mesma perspectiva tem perspectivas diferentes. Eu, se me pedirem para fazer uma narrativa do que estou aqui a ver, eu digo, tenho à minha frente umas centenas de pessoas, até lá em cima. Minha querida Simone, meus queridos. E esta é a minha visão. Estou-me a ver retratado nos espelhos lá ao fundo, estou a ver ali um varandim e a Simone está lá em cima. Se eu pedisse para vocês escreverem o que é que estão a ver, vocês não diriam assim, estamos sentados numa cadeira, temos Lisboa pela frente, não se vê alguma coisa, os microfones antigos e uma mesa com 3 pessoas. Mas, no entanto, se vocês quiserem ter a perspectiva que eu tenho, é muito fácil. Ponham-se de pé, por favor. É um exercício. Até faz bem. De pé, todos de pé. Agora, girem sobre vocês próprios, deem meia volta. Olhem para trás, por favor. Olhem para trás. Agora sim, vocês têm uma perspectiva geral daquilo que está a acontecer. Este pequeno exercício, eu peço-vos desculpa de vos ter pedido isto, mas demonstra uma coisa. É que esta profissão que eu escolhi, ao contrário daquilo que muita gente pode pensar, na área da informação é para informar, é uma espécie de quarto poder, para observar, para denunciar, para ajudar, para descobrir, para investigar. Mas depois há uma outra área, que foi aquela que eu escolhi, que é a área chamada da recreação, do entretenimento. E essa é considerada quase que uma arte menor. São assim uma espécie de... as pessoas que divertem o país e que fazem assim umas coisas ligeiras. É verdade, mas não é uma verdade total. Eu penso que muitas vezes se descura e não se dá a importância devida ao trabalho da comunicação de entretenimento. E ele, desde que seja mal utilizado, tem tanto poder e pode ser tão destrutivo quanto o do jornalista que faz um mau trabalho jornalístico, que envenena relações ou que pode, com mentira, com calúnia, com informação que está truncada, prejudicar um país, prejudicar pessoas, prejudicar a sociedade. Vocês reparem, estou aqui empresários fantásticos, estou aqui pessoas de comunicação, estão aqui gestores fantásticos, e eu, com este ar mais parvinho possível, pedi-vos para se levantarem, e levantaram-se, pedi-vos para virarem de costas, e viraram-se. Há bocado o professor Marcelo disse uma coisa que eu acho que é extremamente importante, que é que eu poderei ter, em determinada altura, influenciado um país e, com a minha equipa, ajudado a criar relações de interligação ligando as pontas. E tudo isso feito na base do entretenimento e dos afetos. Isto não é tão pouco importante quanto possa parecer.
Eu lembro-me que até há uns tempos atrás, algumas pessoas diziam: "Ah, Amália canta fados." Muito bem, genial. Mas canta fados. Hoje, e até porque o tempo depois encarrega-se de colocar... Não. Para essas mesmas pessoas, infelizmente, que elas cresceram. A Amália é genial. A Amália era um retrato da nossa alma, da voz de um povo, do grito de uma sociedade que cantava espremindo-se das formas e pelos poetas mais fantásticos. Fados, coisa tão simples. Não é. Não estou com isso a tentar valorizar a minha profissão ou aquilo que faço, mas estou-vos a dizer que sempre lhe dei esta importância. Nunca a tomei por uma coisa menor, sempre me orgulhei dela e sempre a defendi para a dignificar. A Maria João e a minha querida Elizabeth ouviram dizer que eu, quando queria fazer isto aqui, e fazia questão de ser aqui, era por vários motivos, mas por um também. Porque eu era um elemento da rádio e eu queria dignificar a rádio. E o meio em que eu trabalho, em que eu mais trabalhei, eu quero que seja dignificado. Há que lhe dar notoriedade, há que lhe dar os palcos que ele merece. Este acho que é um palco de eleição. E um radialista que representa tanta gente com quem trabalhou, quer fazê-lo neste sítio. Estou feliz também por isso. Queria agradecer a Deus pela inspiração, pela vida e por me sempre ter guiado e orientado nos caminhos que eu escolhi e que livremente quis percorrer. Há a inspiração de vida que foi a minha mãe, há a inspiração diária de amor e ternura que são a minha mulher e o meu filho. Aos meus amigos mais próximos que eu amo de todo o coração. Sofro com eles quando eles sofrem, me alegro com eles quando eles triunfam e sorriem. Mas, acima de tudo, permitam que eu agradeça à equipa que trabalhou sempre comigo fazendo rádio e muitas vezes televisão. Essa equipa que hoje não está aqui presente, toda, mas está à parte. Ainda hoje falei com a Olga, que me testemunhava o seu carinho, a sua ternura. Não vem porque está comodamente no Porto e faz ela muito bem, com os seus netos e vivendo de uma forma tranquila os dias calmos a que tem pleno direito nesta altura. Para além de todos os outros, e foram tantos, que eu refiro no meu livro e que me ajudaram. Quero agradecer, eu agora vou cometer erros, porque não a todos vocês, o estarem aqui vindo de tão longe, de tão perto, mas com tanto amor e com tanto carinho. Eu agradeço a todos, mas especialmente aos ouvintes. Sempre foi para eles que eu trabalhei. Sempre foi a pensar no respeito que eles merecem que eu fiz o trabalho. Nunca deixei de ter as minhas opiniões. Nunca deixei de marcar as minhas posições e dizer o que pensava. Mas respeitei sempre os seus pontos de vista. Não sou daqueles que acho que o ouvinte tem de ser conquistado por qualquer sopa de lentilhas e que a ele se diz tudo bem, o ouvinte está em primeiro, o cliente tem sempre razão. Não, por vezes o nosso cliente até não tem razão nenhuma. Mas permita-me que eu te explique e que lhe diga olhos nos olhos, voz na voz, que eu penso de uma maneira diferente, mas que respeito a maneira de pensar dele. E isto tem criado amizades. E isto cria respeito. Toda a gente que aqui está, agradeço-vos do fundo do coração por terem tornado possível a minha vida assim. Uma vida cheia, uma vida que eu amo, que eu agradeço a Deus e que mesmo nos momentos mais difíceis tem conseguido sempre dar a volta, abrir novos horizontes e novas perspectivas. Muito obrigado por isso, gosto muito de vocês, fiquem com Deus, fiquem em paz. Dormi até cheguei a casa.